nós vimos como que Deus cultivou e conquistou os nossos corações para encararmos esse grande projeto de evangelizar as crianças pela TV Canção Nova. Porém, nós éramos totalmente inexperientes. E, de fato, isso acabou sendo uma providência de Deus. Porque se nós tivéssemos a noção de que nós não tínhamos equipamentos, nada, tudo era precário demais, provavelmente a gente ia desistir, a gente ia se amedrontar, esquecer de tudo. Mas Deus nos deu uma graça muito grande. Nós tínhamos a juventude, o empenho, o amor pela evangelização e, acima de tudo, a certeza de que era a vontade de Deus evangelizar as crianças através da TV Canção Nova. Uma coisa que me favoreceu é porque eu não tinha noção nenhuma de como fazer televisão. Então, eu tinha a experiência de teatro, e teatro a gente mexe muito com sucata. Então, eu não estranhei nada, né? Porque tudo do Cantinho da Criança foi improvisado. Com sucata, andando no cenário, tudo. As pessoas que eu convidei para trabalhar comigo nunca tinham feito televisão. A maquiagem era um batom que eu passava na boca, na bochecha, ainda fazia sombra com ele. A gente suava porque não tinha ar-condicionado no barracão que nós ganhamos para gravar, que já havia sido a TV, daí a TV ganhou um estúdio melhorzinho e nós ficamos com o barracão. Eu lembro que um dia entrou um gambá. Tinha um gambá, deixa ele, e a gente continuava gravando. Os nossos estúdios eram tão precários. A gente tinha até um lanchinho de graça, que era um enorme pé de goiaba, que ficava na porta do barracão que a gente gravava. Naquela época, quem esteve aqui na Canção Nova foi o padre Antônio Maria. E ele quis conhecer os estúdios, os nossos estúdios. E quando ele olhou aquela pobreza, ele, para animar a gente, ele falou assim, a irmã Dulce, quando começou as obras sociais dela, começou num galinheiro. Uma das primeiras coisas que eu fiz questão de gravar foi a Mariana e a Clarissa, aquelas duas lindas menininhas que lá atrás rezavam para eu ter um programa infantil. Meu coração eu sei que é mansinho e que não gosta de atrapalhar. Confuso às vezes fica e tontinho, me leva até cair e tropeçar. Muitas crianças nos ajudaram desde o começo. Os filhos da comunidade, os filhos dos amigos da comunidade e tantos outros. Sem elas, o programa não seria tão lindo. Deus criou o planetinha, coloriu, encheu de vida, e o que fez de mais bonito foi a gente, sim, Senhor. Quando a pureza eu tenho certeza, preciso de ti. Cuida de mim, mãezinha do céu, cuida de mim. Mas as faças se você quiser servir a Deus, passa por as coisas, mas as faças bem. Se você quiser Num programa infantil, música é tudo. 1, 2, 3. Levante as suas mãos, bate na palma da mão, e com as mãos vamos louvar o Senhor. Com as mãos posso louvar ao Senhor, que morreu na cruz, que morreu numa cruz para nos salvar. Olha, esse lugarzinho aqui tá bom para namorar. Eu e o Júlio, nós estávamos começando a namorar. E por falar em namoro, o nosso namoro começou no meio do trabalho. Nessa época eu era conhecida como a menina que arrumava serviço para todo mundo, né? Tinha gente que até fugia de mim, lá vem a Adelita pedir para fazer alguma coisa. Montando cenário, carregando caixa, porque era só o Carlão e a Adelita. E eu, né? O namorado, né? Eu sou muito agradecida a Deus, porque, nossa, Ele ajudou muito mesmo, né? A gente montava os cenários, Ele ajudava a desmontar, né? Depois do serviço dele, porque ele não trabalhava direto comigo. Na época ele editava o programa do Padre Jonas. Ela contava com o braço forte do namorado para carregar as coisas.
Agora não está tão forte, mas naquela época até que era mais forte. Sim. Deus me deu não só um namorado, mas me deu um companheiro de missão, né? Um missionário junto comigo. Quando terminou o noviciado do Carlão, ele veio para Cachoeira Paulista. Foi a primeira equipe do Cantinho da Criança. Aí já não era mais equipe, né? Nós dois fazíamos tudo junto. Eu louvo muito a Deus pela vida desse meu irmão, né? Graças a Deus. Ele foi assim, um companheiro de missão. A gente gravava, fazia cenário, limpava, arrumava, montava, desmontava. Você lembra? Fazer cenário, a gente fazia cenário, você costurava, você fazia os bonecos. Respeitar os mais velhos é um dever de todos nós. Os primeiros bonequinhos que nós usamos no Cantinho da Criança foi a Maria Lata d'Água que patrocinou. O Padre Jonas nos pediu que a gente usasse o mesmo material que a diocese usava para catequizar as crianças aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos de festa, honrar pai e mãe. Fui lá, Padre Jonas, não dá pra gente mudar o conteúdo, porque era sempre os 10 mandamentos, os sacramentos, né? Porque a gente já passou 3 vezes. Aí o Padre Jonas falou, comecem tudo de novo. Então a gente ficava pedindo para o Espírito Santo como fazer diferenciado aquilo que a gente já tinha muitas vezes tocado, né? O amor é lindo, ele vencerá, vencerá. O Padre Jonas é um homem que tem o coração e o ouvido no Espírito. E nós somos muito bem acolhidos na diocese também pelo bispo por causa disso. Se você quiser ser a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. E para editar, eu editava com você. E o interessante é que a edição era linear, era de fita para fita. Aí você tinha que copiar, tinha que dar enable, que você dava lá, tum, aí a fita passava, começava a editar, tudo direitinho, porque ela passava de uma fita para outra. Misericórdia, o negócio era trabalhoso. Eram madrugadas afora, trabalhando. Eu tive que aprender na raça a editar naquele negócio lá, e a gente editava. Nós tínhamos que editar 30 programas para entregar até o prazo que a Rede Vida nos deu para colocar o programa no ar. Então, para estrear o programa, tinha que ter 30 prontos. Você adorava colocar coisinha no programa. Ah, põe isso aqui, aí põe aquele lá, aí põe aquele negócio. E para colocar, você tinha que marcar ponto, volta, e ver se entrou certo. Não entrou certo, tem que pôr de novo. Aí vai e tal. E a gente demorava muito para editar o programa, misericórdia. A gente gravava durante o dia, mas tinha que editar à noite. A gente fazia tudo, mas entrava às 7 horas da noite, saía 3 horas da manhã editando. A gente tava lá assim, né? Editando, mas estava lá. Porque a TV, ela durante o dia editava os outros programas. Então o Cantinho da Criança tinha que ser de madrugada. O programa era de quantos minutos mesmo? 30, né? O programa era 30 minutos. E dele café, né? Madrugada fora. O programa era 30 minutos, a gente levava das 7 horas da noite até as 4 para fazer o bendito de um programa. Imagina o quanto a gente trabalhou. Misericórdia! Teve um dia que nós estávamos tão cansados, mas tão cansados, que nós dois começamos a chorar. Você falou, eu vou falar com ela para acabar com tudo. Mas chorando de cansado. A gente tava tão estressado, tão estressado. Vamos parar, vamos rezar e perguntar para o Senhor se é mesmo da vontade dele que a gente continue com isso, porque era difícil. Nós fomos rezar. Aí quando nós fomos rezar, Deus falou da penitência. O Senhor colocou no nosso coração, assim, na oração, que nós não éramos muito dados a sacrifício, né? Procurar penitência, jejum. Então o Senhor nos proporcionou, porque nós estávamos numa batalha espiritual pela alma das crianças. Tinha uma equipe de intercessão, o pessoal rezava pela gente, o pessoal de cruzeiro, muito bom. Foi muito bom, né? Eles começaram a interceder por nós fazíamos momentos de oração com eles. Quando eu terminei os 30 programas, em vez de eu levar antes, né, levei depois os 30 prontos. Levei para o Padre Jonas assistir, achando que ele ia achar o máximo. Só que quando o Padre Jonas assistiu aquela quantidade de efeito, ele ficou horrorizado. Minha filha do céu, me editem isso tudo de novo, tá muito ruim. Nossa, eu, Carlão, a gente ficou murcho, porque nós tínhamos colocado tudo para eu utilizar. A gente tinha pouca coisa.
gravada. E gravar tudo de novo, não dava tempo. A gente perdeu a oportunidade de colocar o programa no ar. E agora? Só que o Padre Jonas falou assim, então vocês vão fazer o seguinte, um programa de 15 minutos, uma vez por semana, dentro do meu programa, porque ele tinha 2 horas. A nível nacional, ele distribui em Programex. Então nós começamos assim, 15 minutos dentro do programa do Padre Jonas. Amém. 95 foi apenas o começo, né? Tanto que era uma turma, depois saiu aquela turma, ficou eu e você. E lá fui eu de novo, atrás de novos personagens para trabalhar comigo, né? Ó, Mariquinha, se você pegar a Bíblia e espremer, sabe qual é a palavra que vai sair dela? Amor. Aí em 96 chegou o Padre Carlos. Nesses anos todos de evangelização infantil, um presente precioso que nós recebemos de Deus foi um sacerdote ministeriado, o nosso querido Padre Carlos. Quando ele chegou aqui, ele, vindo dos franciscanos, ele era conhecido por um apelido carinhoso que a própria mãe dele deu, Frei Nenê. Quando eu cheguei aqui na Canção Nova, em 1996, né, este trabalho com a televisão já tinha sido encaminhado. Né? Já tinha algumas gravações, alguns programas que na época a Adelita foi bolando. Então, quando eu cheguei, o carro já estava andando, né? Já o cantinho já funcionava. E o Padre Carlos começou a fazer um quadro pra gente com um bonequinho que eu fiz com uma meia. Ô, Frei, que um pedaço. Fala. Dizem que no ano velho, a gente esquece tudo, né? Ah. E no ano novo, como é que eu vou me lembrar? O ano novo ainda vai acontecer, Leléo. Um quadro catequético. Eram perguntas e respostas. Eu conversava com esse fantoche, que era um pássaro chamado Leléo. Ele fazia as perguntas e aquela curiosidade que as crianças geralmente têm, né? E o padre ia se virando para responder, né? Tinha cada pergunta que criança faz, né? Os filhos de Deus têm que ser obedientes, amorosos, pertencer ao rebanho de Jesus. Não vem queimar, meu filho. Mais uma? Dá sim. O detalhe especial desse quadro é que o rapaz, né, o Samuel, que na época trabalhava conosco, era colaborador, ele fazia o fantoche, ele vinha num processo de conversão. E aí ele estava se preparando para fazer a primeira Eucaristia. Ele veio de uma família evangélica, conheceu a Canção Nova, fez um caminho, começou a caminhar conosco e depois foi fazendo toda uma catequese para receber a primeira Eucaristia. E o detalhe era esse, todas as dúvidas que ele tinha, ele colocava no personagem, né? Ia tirando as dúvidas dele. Com isso, ele foi sendo catequizado, ele foi sendo evangelizado e ele foi aprendendo um pouco mais da doutrina católica no decorrer das gravações, né? Feliz ano velho. Ih, Leléo, tá errada essa letra. É o quê, Frei? Então foi um tempo maravilhoso na TV Canção Nova. Eu e o Leléo temos um coração novo, por isso somos sempre alegres, sempre amigos um do outro. A gente inseparável, Papo 10, Frei. porque nós temos Jesus no coração. A gente rezava para fazer o programa, era legal. A irmã Maria Eunice fazia uma catequista. Então nós reuníamos eu, Carlão, a irmã Maria Eunice e o Padre Carlos e rezávamos toda semana pedindo a inspiração para aquela semana, fazíamos os roteiros junto. Aí foi chegando outro pessoalzinho bom. E eu fui então novamente visitar o noviciado, atrás de novos recrutas para o Cantinho da Criança. Né? 97 chegou a Ratinha. Eu entrei para a Canção Nova em 97, né, 22 de janeiro de 97, deixei minha cidade e cheguei em Queluz, na época a gente chegava em Queluz. Logo que a gente chegou, nos primeiros meses, bem no comecinho do ano, a Adelita foi até o nosso noviciado, éramos uma turma de 24 jovens, e para ela escolher esses missionários, ela fez um
um panorama de teatro com a gente. Cada um fazia um papel, cada um tinha que criar o teatro, a gente tinha que criar o teatro, cada grupinho de nós, e apresentar o teatro para a Adelita, como se estivesse apresentando para a criança. Então foi muito engraçado. Os meninos do nosso noviciado colocavam boné, pegavam skate, foi muito engraçado. E eu sei que quando terminou o teatro, a Adelita chamou, de todos os que fizeram, chamou a Bia para fazer a bonequinha, que fazia o estudo da palavra, e chamou a mim para fazer a parte de animação. Dentro do noviciado, a gente começou a sair de Queluz. Uma vez por semana a gente pegava o ônibus, saía de Queluz, via eu e a Bia de ônibus de Queluz para Cachoeira, gravávamos o programa do Cantinho da Criança e voltávamos de ônibus para a nossa formação. E a Rosenice Lepinha, né? Ela era muito viva. Eu tinha um dom de animar que eu nunca vi em nenhuma pessoa. E eu pensei, ela é rápida igual um ratinho. Já sei, vai ser uma ratinha. E a Adelita olhou para mim e ela viu em mim uma ratinha. Me fantasiou, né? Daí me maquiou, colocou uma orelhinha, um vestido que na época parecia uma capa de bujão de gás, porque ele era justinho aqui, depois... E fez uns bigodinhos. Eu queria morrer. E a Fátima veio terminar de me arrumar. A hora que a Fátima veio terminar de me arrumar, ela olhou para mim e falou assim, não, vamos tirar o narizinho esse negócio, deixa só assim que tá bom. Até hoje eu sou eternamente grata, Fátima. E essas crianças amam a Nossa Senhora, porque elas sabem que Nossa Senhora ama cada uma delas, mas vai ser tão forte que todas as crianças de casa vão escutar. Vamos combinar assim? 1, 2, 3. Maria vem! Na minha cidade, Itaporã, eu cantava, animava grupo de oração, grupo de jovens, nos eventos que a gente tinha. Então, assim, era o auge. Eu gostava, amava e era assim que eu era conhecida. Daí eu entrei para Canção Nova, tipo assim, em vez de eu ir para a banda Canção Nova, eu fiquei fantasiada de ratinha, de rata, e fui gravar, aparecer na televisão. E eu pensava, meu Deus, meus amigos vão assistir, as pessoas da minha cidade vão assistir. Ai, daí eu entrava em pânico. Agora a gente vai fazer assim, a gente vai colocar um beijinho, vai jogar pro céu assim pra Nossa Senhora pegar, tá bom? Bem bonitinho, porque Nossa Senhora vai receber. E vamos falar pro amiguinho lá de casa também mandar um beijo pra Nossa Senhora? Você manda, amiguinho? Lembro que eu tive que trabalhar tudo isso dentro de mim. E a Adelita também conversava muito com a gente. E aí, nas orações, tanto lá no noviciado como com o nosso grupo aqui, a Adelita, o Carlão, Deus mostrava assim, que um ratinho, ele é pequeno e ele consegue entrar em qualquer lugar. Na oração mostrava que ele, por ser um rato, ele conseguia entrar até no esgoto, na sujeira, nos lugares que ninguém ia querer ir. E daí Deus mostrava que era isso que ele queria que eu fizesse. Que com aquela evangelização, fantasiada de ratinho, com aquela alegria, com aquela música, que eu entrasse no coração das crianças que não se sentiam amadas, que talvez nas casas tivessem pais que bebiam, que batiam, crianças com pais separados. E Deus me fez ver que o esgoto era um sofrimento das crianças e que ninguém ia querer entrar no esgoto, mas que Ele me fazia uma ratinha, mais alegre e sorridente, para entrar nesse esgoto e levar àquela criança amor e o amor de Deus, que era o mais importante. E assim Deus foi conquistando o meu coração. As crianças brincam de roda e cantam ao Senhor de duas. Saem ao proclamar com caminho caído, levantando, adorando ao Senhor Jesus. Deus foi dando um amor ao meu coração, a ponto de eu olhar para aquelas crianças nos eventos, de eu olhar para aquelas crianças quando eu ia gravar. Deus conquistou tanto o meu coração que eu nunca olhei para uma câmera para gravar o Cantinho da Criança sem eu olhar para uma criança e saber que ali tinha uma criança. Podia ter várias, mas eu olhava cada uma como se fosse uma e olhava para aquela criança e que o meu olhar e o meu sorriso fizesse aquela criança se sentir amada por Deus. Então, assim, eu vivi uma experiência fantástica de conversão, de achar que para evangelizar eu tinha que ser algo que eu pensava que era assim. Deus me colocou em algo que eu pensava que era assim, mas o meu coração chegou muito mais perto de Deus com essa evangelização.
e aumentou muito o meu amor pelas crianças. Eu lembro que até as fotos, no primeiro ano, a gente ia em algum evento e tal, daí terminava o evento, as crianças queriam tirar foto com a gente. Daí vinha aquele pensamento, meu Deus, vou ficar orgulhosa, vaidade, vou me sentir artista. Daí eu lembro que eu fiz um pacto com Deus, que cada vez que eu fosse tirar uma foto com a criança, eu abraçava, beijava, a hora que eu virava para a câmera para tirar a foto, dentro de mim, naquele sorriso, eu dizia, vinde Espírito Santo sobre essa criança. Então, assim, foram muitas fotos que eu tirei nos anos que eu apresentei e foram muitas vezes que eu disse dentro de mim, vinde Espírito Santo sobre essa criança. Papai do céu, mamãe do céu, manda por Jesus o teu Espírito. Né, 97 chegou a Bia, né, a TT. Mas eu pedi pra Deus Paizinho uma boneca chuchu, falante, motorizada, supersônica, que canta todas as músicas do cantinho da criança e ainda faz lição de casa pra gente. Ratinho, mas eu sou de trapo mesmo. Sabe, Ratinho, deixa eu te explicar uma coisa. O cenário da Bia era um quarto que tinha um circo atrás. Foi a primeira coisa que eu costurei na máquina de costura da Gorete, porque eu nunca tinha costurado numa máquina de costura o circo para o cenário da Bia. Eu tinha 22 anos, era no ano de 1997. Precisamente 22 de janeiro de 1997, eu estava entrando para a comunidade de Canção Nova, no noviciado em Queluz. E a Ivana tinha sido remanejada para Aracaju, no Sergipe, que fazia uma personagem de uma boneca, que fazia o Diarinho da Palavra. E a Adelita foi até Queluz, no noviciado, atrás de uma pessoa que pudesse fazer a boneca que faria o diário. E ela me convidou. A Bia, com aquele jeitinho querido dela, eu olhei para ela e pensei, é uma bonequinha. E a Adelita teve muita paciência comigo, porque eu tive muita resistência, a princípio, de falar em frente de uma câmera, né? E com crianças, porque o meu apostolado sempre foi com jovens. A Adelita falou, você vai ser a bonequinha TT, né? Que era de Santa Terezinha do Menino Jesus. O que me ajudou a fazer o programa foi olhar para a câmera e pensar. Ela falou assim, pensa numa criança, pensa numa pessoa. É você. Que Jesus está, ó, de olho em você. E você quer alegrar o coração de Jesus? Jesus vai ficar muito alegre por você. Mais do que todos nós que estamos na igreja, Jesus vai ficar alegre porque você está voltando para Deus. E quando ela falou isso, eu comecei a pensar na criança, mas também na criança que estava dentro de mim. Porque quando a gente evangeliza, a gente acha que está ajudando a pessoa, mas na verdade o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Isso foi tão forte para mim como a bonequinha TT, porque eu sou filha de mãe solteira, minha mãe engravidou comigo de mim com 18 anos. Eu não conheci o meu pai, o meu pai eu não conheço mesmo, não sei 5 coisas só do meu pai. Né? Mas não sei nome, não sei nada. E a minha mãe teve o parto muito difícil, quase morreu, ela tinha 18 anos, né? E ela teve pré-eclâmpsia. E minha mãe, assim, resumindo a história, ela foi parar num hospício, porque os médicos internaram ela porque ela tinha muitos transtornos psiquiátricos. Então eu cresci com 9, 10 anos querendo estudar, trabalhar para tirar minha mãe do hospício. Quando eu fiz 15 anos, eu falei para minha tia, que me criava, que eu não queria um aniversário, uma festa de 15 anos, como toda menina, né? Mas que eu queria visitar minha mãe no hospício, porque eu queria conhecer minha mãe, pessoalmente, porque a gente se comunicava por carta. E quando eu cheguei no hospício, né, foi uma situação muito difícil para mim, evidentemente, mas eu fui no quarto da minha mãe. E o que tinha no quarto da minha mãe? Uma boneca. E eu olhei aquela boneca e ela dizia assim, minha mãe se chama Ana, se chamava porque já faleceu. E ela falou assim, minha filha, essa boneca era para você. Claro que para minha mãe aquela boneca também seria um pouco eu, né? Bom, isso é um fato da minha história real. Quando eu comecei a acolher o ministério da bonequinha TT, Deus começou a trazer essa história para mim. E foi muito forte, né? Evidentemente, porque era minha mãe que tinha uma boneca e hoje eu era uma boneca para muitas crianças, né? E aquilo foi tão forte que Deus foi me mostrando por que eu era uma boneca naquele programa. E o ministério que Jesus usava era de cura interior. Tanto que quando a gente ia em missão, Deus me dava a palavra de ciência, levando a cura interior para as crianças. Mas por quê?
Porque eu, ao assumir essa missão, né, que eu não procurei, mas que veio até mim, o Senhor me curou profundamente dessa relação com a minha mãe, né? E de eu ter visto aquela boneca lá no quarto dela. E então a bonequinha TT, ela tinha essa clareza de que a missão dela era levar essa cura interior para muitas crianças sem pai, sem mãe. Pensou? Então vamos ver assim, cada um de nós, amiguinho, vai pedir que 3.000 pessoas se convertam hoje. Olha que maravilha. Vamos fazer isso? Porque se cada um de nós pedir 3.000, aí todo mundo vai entrar. Naquela hora que eu estava ali, que eu vestia aquela roupa, né? Que eu me vestia de boneca, a ação da graça de Deus vinha nesse sentido, de curar as pessoas de todo desamor. Olhar de passarinho